Senhores que me assistem nesse canal, Antônio Vieira, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês estejam me vendo. É um prazer retornar de novo aqui para as nossas aulas, depois da aula anterior e daquela conversa sobre a topografia como parte de um bom negócio para motivar os que desejam empreender por esta área. E vamos prosseguir então nossa aula hoje a partir dessa aula 5. Nós já vimos na aula 4, continuamos agora no nivelamento trigonométrico divisada unilateral, e na aula passada nós vimos então que fizemos aquele planejamento preliminar no gabinete para que no campo tivéssemos uma razoável certeza que o trabalho poderia ser realizado obedecendo as especificações estabelecidas para a finalidade do trabalho. Então, vimos as tarefas feitas lá no campo, aquele reconhecimento, que foi até a materialização dos pontos e a sinalização deles. Ficou no campo, então, tudo preparado para que aquela equipe que foi ou outra que seria usada pudesse realizar as observações de campo. Nessa agora, vamos considerar que todas aquelas observações foram realizadas, a medida das distâncias zenitais, a medida da distância entre a estação A e B. Então, todo esse processo do nivelamento trigonométrico foi realizado no campo, fizeram-se os cálculos preliminares lá, viram que tudo correu bem e a equipe volta para o gabinete, para a sede, e vai se fazer agora o trabalho na sede. Então, aqui na sede nós temos que do campo, trabalho de gabinete depois do campo. Então, nós temos aqui um resumo, que a distância zenital observada, a média delas, foi, já botando aqui, 89 graus, 53 minutos e 10,2 segundos. Isso medido lá com o instrumental ou o T1, o T2 da Wild ou uma estação total. Essas distâncias zenitais com duas séries de PD e PI ou CS e CD, aqui já é a média das duas séries a ser usadas no campo. A altura do instrumento colocado no ponto 1, que nós chamamos A de ponto 1, 1,23 m. A altura do sinal visado lá no ponto 2, podia ser, no caso da estação total, aqueles 3 prismas para rebater a onda eletromagnética refletida, emitida sobre ele, que tenha sido 1 metro. Essa distância medida com um distanciômetro eletroóptico, se fosse o caso, ou pela estação total, já estamos com ela aqui, 4.799,523 metros. Estou considerando que essa distância inclinada já está corrigida do efeito das condições meteorológicas, tanto se fosse pela estação total de um firmware residente na estação, ou se foi por um distanciômetro eletroóptico, já se aplicou lá no campo aquela distância, ou aqui no gabinete, antes do cálculo, se aplicou o cálculo com as fórmulas de Sears e Barrel, que estamos supondo que se usou um distanciômetro da faixa do eletroóptico, não dos micro-ondas. Se fosse de micro-ondas, era então aquela outra fórmula que nós já vimos, que é a de Essen-Fromm. Bom, então vamos aos cálculos do desnível de AB. Os cálculos são o desnível de A para B, esse desnível delta H de A para B, será então, como nós já vimos naquela aula, esse delta H pequeno mais I', um momentinho, por favor.
Desculpa a interrupção, isso aqui é um estúdio caseiro. Bom, I', I' mais I2, deixa eu pegar aqui e retomar. I' menos O2, um momento, por favor. Oxe, isso aqui, nós somos concorridos hoje. Mais E menos R. E menos R. Bom, esse ΔH, nós já vimos que ele é D cosseno da distância zenital observada. A distância D é aquela de 4.799,523 pelo cosseno deste ângulo, 89 graus, 53 minutos e 10,2 segundos. Estamos aqui direitinho. Tá. Chama a atenção de vocês para esse cálculo. Nesse cosseno aqui, ó, esse cosseno calculado pela maquinazinha, o valor deles é 0,01986 765, reparem só. Então, uma questão que eu gostaria de alertar vocês é quanto à aproximação, ao truncamento desse cosseno. Quantas casas decimais nós deveremos adotar aqui? Isso era uma dúvida recorrente que eu observava nos meus alunos, assim, ano a ano. Eu sempre percebia isso, então, para provocá-los e para sanar essa dúvida, eu perguntava-lhe: quantas casas decimais nós vamos usar nesse cosseno? Uma boa parte dos alunos respondia 3. Por que eles respondiam 3? Eu averiguei e observava que, como eles viam aqui que a distância medida tinha 3 casas decimais, eles então achavam que bastariam 3 casas decimais no outro fator. Então reparem que vai dar um resultado completamente absurdo se fosse truncar aqui. Isso aqui são 2 números aproximados, ó, 2 números aproximados. O produto de 2 números aproximados vai ter, o resultado do produto, né, terá tantas casas, tantos algarismos significativos, quantos forem os algarismos significativos adotados em um dos fatores. Então, se cortasse aqui, então esse valor 0,001 teria apenas um algarismo significativo. O resultado, embora multiplicando isso por 0,001 desse 4, não sei o quê, podia botar quantas casas decimais quisessem, não importava. Ele estava totalmente furado. Então, uma regra que vocês podem adotar, percebendo assim, para perceber de imediato quantas casas decimais devem ser usadas, vocês olham o seguinte: bom, esse algarismo aqui foi medido com distanciamento eletrônico, tenho 7 significativos. Então, esse outro produto aqui, ele deve ter também 7 significativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os zeros à esquerda não são significativos, são apenas para o posicionamento da vírgula. Então, isso daqui seriam o resultado, né? Hoje em dia, como é a máquina que produz, que faz os cálculos, deixa todos os cálculos que a máquina fornecer, todas as decimais, e lá no resultado final, então, se aproxima. Isso é uma segurança, mas é só para esse fator, para esse detalhe. Então, o ΔH aqui, esse ΔH, calculado aqui, ele ficou com um valor de 9,535 metros. Pronto, temos aqui o ΔH. Já temos o ΔH, temos esse I' menos I2, que é só subtrair aqui. I' menos I2 vai dar 23 centímetros, vamos tirar 1 metro daqui. E temos aqui o efeito conjunto da refração da esfericidade.
vamos calculá-lo. Esse efeito conjunto da refração e da esfericidade, isso aqui então é 0,23 metros, e aqui o E menos R seria 0,0682 vezes a distância em quilômetros ao quadrado, e o resultado dando em metros. A distância aqui em quilômetros já está aqui, essa daqui, né? 0,0682 vezes 4,799,523 metros. Ó, botando tudo, a máquina é que vai fazer a conta. A máquina é que vai fazer a conta. Ao quadrado. Isso aqui é ao quadrado. Deu ao quadrado. Distância 4 km ao quadrado. A máquina é que vai fazer a conta. Mas reparem só. Esse número aqui, aquela relação entre o raio de curvatura do raio luminoso do raio terrestre, chegamos a esse valor, ele tem 3 algarismos significativos. Aqui bastaria se colocar 3 algarismos significativos. Poderíamos adotar aqui, por exemplo, o 4,80. Seria suficiente. 4,80. Os 3 algarismos significativos. Mas pode deixar tudo que a máquina é que vai fazer a conta. Isso aqui nos dá E menos R, vai nos dar aqui um H, isso aqui é o H, né? H igual 0,327 metros. Então já temos tudo aqui para calcular nosso desnível, 0,327 metros. 0,327 metros. Pronto. Então já temos todas as parcelas, podemos calcular o ΔH. O ΔH calculado, vamos colocá-lo aqui. ΔH somando todas aquelas parcelas deu um valor de 10,092 metros. 10,02 metros. Então a altitude, esse foi o ΔH de A. A altitude do B, quer dizer, em relação ao nível médio do mar, vai ser essa distância do nível médio do mar até o plano tangente a essa equipotencial da gravidade que passa por A, que é a altitude de A, vai ser esse aqui, H de A, o H de A tem essa equipotencial de A, mais o ΔH que está aqui, da altitude de B. Essa altitude de B será então a altitude de A mais o ΔH. A altitude de A, vamos supor, que eu não coloquei ali, mas vamos supor que seja 2,422 metros. Esse valor é conhecido, essa altitude de A. Essa altitude de A aqui é conhecida. Ou é a altitude de uma referência de nível existente na região, mais esse 10,092, que dá então a altitude de B, que é 12 metros 514 metros. Bom, esse é o valor da altitude de B, terminou o trabalho do nivelamento trigonométrico visada a unilateral. Se esse trabalho fosse prosseguir, se tivesse outros desdobramentos, leva-se para esse outro, para o desenvolvimento desse trabalho, essa altitude com esse algarismo aqui duvidoso, quer dizer, a mais do que o duvidoso, leva-se ele lá. Caso contrário, arredonda-se no centímetro, que é a precisão que nós já estamos vendo ali desse nivelamento trigonométrico, onde nós dimensionamos essa medida de distância zenital para ter ali uma incerteza ali da casa dos centímetros. Então,
Se for o produto final, aqui o H pode já arredondar no final com 51, desprezar o 4. Caso contrário, leva-se adiante. Bom, mas como é que nós poderíamos melhorar a precisão dessa altitude aqui, ainda utilizando o mesmo método de nivelamento trigonométrico visado unilateral? Uma maneira de melhorar esse trabalho, melhorar a precisão, podemos botar aqui e colocar melhorando a precisão. Melhorando a precisão ou a confiabilidade. É mais confiabilidade. Isso aqui é mais é questão de melhorar a confiabilidade do resultado. A confiabilidade. O que nós poderíamos fazer? Lá no terreno, a equipe lá no terreno receberia uma orientação dentro daquelas especificações que nós, no planejamento em gabinete, daríamos para eles, é de eles ocuparem a estação B, ocupar a estação B com o teodolito, com a estação total, e colocar o prisma na estação A. E esse mesmo nivelamento, essas mesmas medidas que foram tomadas de A para B, elas serem tomadas de B para A. Será um nivelamento trigonométrico visado a unilateral. A visada agora, da distância zenital, será aqui de B para A. Essa distância zenital será medida aqui de B para A. E com isso, repete-se o mesmo processo, tudo direitinho, tira-se todas as medidas, né? Então nós ficaríamos aqui, reparem só, no nivelamento, no ΔH de 1 para 2, nós tivemos aquele ΔH de 1 para 2, mais o sinal na estação, mais a altura do instrumento, mais o sinal na estação do ponto visado, mais o H. E agora, o ΔH de 2 para 1 será, então, esse ΔH pequeno de 2 para 1, mais, aqui será, então, agora, a altura do instrumento lá na estação 2, mais a altura do objeto visado está aqui na estação 1, mais o H, tudo direitinho. Então vai se calcular o novo ΔH. Isso tudo foi medido novamente. Isso aqui foi medido em função da distância zenital, medida lá, da mesma forma que se mediu aqui, mediu-se de lá para cá. Esse H, reparem só, esse H, que é aquele 0,0682 da distância ao quadrado em quilômetros, o resultado sai em metros, esse H vai ter o mesmo valor, porque ele é apenas função da distância entre 1 e 2. E a distância não mudou entre 1 e 2 e de 2 para 1. Então esse H fica o mesmo valor. Pode se calcular duas vezes para efeito de conferência, de cálculo, né? Então por exemplo, vai ter um sinal aqui, vai ter um sinal que vai ser do cosseno, vai ser o sinal do cosseno de Z. Sinal do cosseno de Z, tanto um quanto no outro. Esses dois aqui, eles vão ter o sinal do cosseno de Z. Se o Z for menor que 90 graus, o ΔH é positivo. Se o Z for maior que 90 graus, o cosseno é negativo, o ΔH é negativo. Então o sinal de Z vai dizer apenas, esse sinal de ΔH, se o ponto está acima ou abaixo de onde se considera a estação. Então o ΔH adotado vai ser, toma-se em módulo, seria esse ΔH de 1 para 2, em módulo, mais o ΔH de 2 para 1, em módulo, sobre 2. Toma-se esse ΔH no módulo. E para fazer, então,
a altitude do ponto B será então a altitude do ponto A, seria aqui a referência do ponto que se estabeleceu como conhecido, mais sinal algébrico. Isso aqui é mais ou menos, é um sinal algébrico. Mais ou menos, se o ponto está mais acima ou mais abaixo do que a estação A, daquele ΔH adotado. ΔH adotado. Então isso daí já dá um valor que confere que ele, de certa forma, está fazendo o controle de todo o serviço feito de A para B, faz-se de B para A, já vai se verificar os valores se estão coerentes uns com os outros, e adota-se a média aritmética, que vai então permitir uma confiabilidade maior naquele resultado, né? Direitinho. Então, bom, com isso nós estamos vendo, e quase que esgotamos, essa questão da visada unilateral no nivelamento trigonométrico. Mas nós estamos vendo aqui que o ponto fraco desse método, fazendo uma análise desse método, o ponto fraco desse método é esse efeito da refração aqui, o H. Esse é o ponto fraco desse método de nivelamento trigonométrico com visadas unilaterais. Nós já vimos que esse número aqui foi deduzido a partir de premissas iniciais em que a atmosfera ali deveria estar mais ou menos em repouso, não muito tumultuada, o período do dia mais propício para isso, verificou-se que era entre 9 da manhã e 4 da tarde. Então esse horário deve ser respeitado, as equipes de campo devem ser orientadas para fazer essas medidas zenitais dentro desse intervalo. Aqui, quando se fez a medida de 1 para 2 e depois de 2 para 1, aquele tempo de 9 da manhã a 4 da tarde deve ter sido suficiente para que a equipe chegasse novamente em B e medisse de B para A. Mas esse é o ponto crítico. Isso é um número aproximado. O raio luminoso da onda de luz é 7 vezes e meio, o raio é 7 vezes e meio maior do que o raio da Terra, mas é variável, aquilo é uma média. De que maneira isso podia ser melhorado? De que maneira nós poderíamos tirar essa parcela aqui da jogada? Em outras palavras, tirar o efeito da refração atmosférica no raio luminoso da jogada. Esse é o objeto da próxima aula. Na próxima aula, vamos chamar a outra aula, nós vamos estudar um método de nivelamento trigonométrico chamado método de nivelamento trigonométrico de visadas recíprocas e simultâneas. Quer dizer, vai se visar daqui para lá e de lá para cá ao mesmo tempo. Vamos deixar a discussão desse método para a próxima aula, e se vocês estão apreciando assim, nossas aulas, vocês deem um like aí no nosso canal e indiquem nosso canal para estudantes de engenharia, para topógrafos, porque a finalidade é ajudar a todos. Então, senhores, até a próxima aula e um bom dia.